Para te falar a verdade, eu nem me considero exatamente um humorista, mas eu tenho muita consciência de que eu trabalho com humor e gosto e sei trabalhar com humor. A insatisfação faz parte da tua vocação, né? E esse preenchimento. Muito, muitíssimo. Demais, muito, muito mesmo. Quando você é jovem também você tem um monte de certeza, né? Eu tinha 20 anos, eu tinha um monte de frases de efeito, certezas, não sei o quê, e que agora tem certeza de nada, sabe? A Total. única certeza que eu tenho é que eu quero ser feliz. Isso é o mais certo de tudo. O resto eu não sei de nada, não sei de absolutamente nada. Esse é o Luiz Lobianco, ator e humorista cuja intensa e extensa lista de projetos que ele criou ou participou incluem o canal Porta dos Fundos, o movimento teatral Buraco da Lacraia, muitos filmes, peças, programas, séries e até novela. Eu sou Pedro Garcia de Moura e esse é Emoção Criativa, um podcast sobre criatividade. Mas não da criatividade que vem de fórmulas, tendências ou de referências, e sim daquela que surge de dentro da gente, da expressão verdadeira das nossas emoções e da nossa individualidade, da expressão artística e criativa como um meio de revelar e nos conectar com a nossa essência. Para quem quiser mergulhar nesse processo de autoconhecimento através da criatividade, o livro Emoção Criativa está disponível nas principais livrarias virtuais. Você encontra todas as informações sobre ele e os links de cada episódio do podcast no site emoçãocreativa.com. O Luiz é daqueles artistas que, quando você acha que já entendeu, ele vai lá e te mostra uma faceta nova. Sempre se transformando, mas cada vez mais inteiro e íntegro a cada nova pele artística que ele troca. Seus trabalhos e suas escolhas parecem vir de um lugar muito profundo e significativo. E aqui a gente conversou bastante sobre que lugar é esse e o que essas escolhas representam. O Luiz tem uma conexão tão simbiótica com a arte que as suas primeiras lembranças de vida praticamente se confundem com o aparecimento de sua vocação. É uma relação de identificação e pertencimento com os palcos, um dos principais canais que ele encontrou para se expressar ao longo da vida. Eu lembro, é uma memória bem turva, porque eu acho que ela é uma memória lá da primeira infância, mas eu, eu com a minha família, numa peça infantil, eu lembro que eu não curti. E nitidamente, isso acho que é a coisa mais nítida que eu tenho dessa lembrança, que é uma sensação, eu não curti o fato de estar parado assistindo. É muito nítido para mim que eu não queria ser o espectador. Caraca. Eu queria estar lá, eu queria estar do outro lado, eu queria ver o que tinha ali atrás. Quase que não me interessava o espetáculo. Porque na cabeça da criança, na coxia, tem rua, né? Tem céu, tem casa. E na minha cabeça tinha tudo aquilo lá atrás. Então acho que essa é com certeza a primeira lembrança que eu acho que também é muito, muito forte. Assim. E sei lá, eu devia ter 3, 4 anos de idade. E durante muito tempo eu ia ao teatro e eu sempre saía com uma sensação de que algo estava incompleto. Era uma experiência legal, mas esquisita. Faltou alguma coisa. Faltando alguma coisa. Mas logo depois foi resolvido porque eu comecei a fazer teatro muito cedo. Aí eu descobri o que era. Se essa foi a cena em que você entendeu essa parte que faltava, qual foi a primeira vez que você sentiu essa completude? Olha, eu acho que um pouco depois, na escola, assim, uma apresentação de fim de ano, e aí eu lembro que eu fazia uma dupla com uma menina. Era, na verdade, uma dança, assim, era uma apresentação de dança, e que a gente fazia um parzinho. E aí eu lembro, aí eu já devia ter uns 6 anos e tal, mas aí eu lembro de uma sensação assim muito prazerosa de me apresentar, de o antes, a expectativa por aquele dia, o figurino, a maquiagem. Depois, num outro momento, numa outra escola, eu fiz uma peça de teatro.
E ali todo mundo já falou: "Olha, você tem que seguir, você tem que fazer um curso, você tem que fazer alguma coisa, não sei o quê". E aí um pouquinho mais velho, assim, no início da minha adolescência ali, 11 para 12 anos de idade, aí realmente eu entrei num curso de teatro que virou logo depois, a turma era muito legal, virou uma companhia, então eu fiquei na minha adolescência inteira trabalhando com essa companhia de teatro amador e para mim aquilo ali era a coisa mais importante do mundo. Eu abria mão de tudo para estar ali fazendo aquelas apresentações, que era aquela coisa, né? Ensaiava o ano inteiro, fazia 2 apresentações no fim do ano. Mas, assim, abrir mão de viajar com o pessoal da escola no fim de semana, vários programas, passeios com os meus pais, ir para casa dos meus primos para ficar ensaiando. E era muito prazeroso. Muito, muito mesmo. Mas aí, de fato, ali no curso, aí eu realmente comecei a elaborar, entender mesmo que aquela era a minha vocação e que eu deveria investir o meu futuro naquilo. E nessa cena que você falou da primeira cena, onde você sentiu essa completude, é a primeira cena que você se lembra no palco ou tiveram algumas antes e essa, por acaso, foi uma que deu essa sensação de preenchimento? Olha, eu acho que nessa primeira parte da infância, 3, 4, 6 anos, eu acho que tudo se mistura ali também com uma coisa que é natural da criança, né. É É. gostar de estar num ambiente lúdico, gostar de estar com roupas coloridas, mais expressivas, né. Eu acho que toda criança é artista. Então eu estava meio imerso nisso. Não era exatamente nada especial, além do prazer enorme que eu manifestava. Mas um pouquinho depois, assim, já quando eu fiz a primeira peça de teatro na escola, aí que eu saquei que não, que tinha alguma coisa, e acho que o público percebeu também, que era a Aurora da minha vida, né, o clássico da escola, assim, todo Sim. mundo faz. E ali ficou mais claro para mim, tanto que a minha mãe também percebeu e aí logo depois eu entrei lá no meu curso. Ela percebeu algo que te tocou, ou seja, algo que era importante para o filho dela, ou que aquilo era um grande talento para o mundo? Eu acho que ela percebeu que era importante para mim, Uhum. primeiro. E eu tinha uma coisa, eu gostava muito de arte, não só de me manifestar ali naqueles momentos, né, com o público, que na verdade eram até mais raros, porque para você ter um acontecimento teatral depende de muita coisa, né? Depende de ensaio, da ocasião, do público estar ali e tal. Então era aquela coisa, elaborava aquilo o ano inteiro e apresentava no final do ano. Mas eu gostava em casa, eu tinha uma rotina de curtir pintar, de curtir cantar, inventar umas coisas, inventar umas músicas. Eu sempre gostei muito de carnaval, de coisa de carnaval, coisa brilhosa, de roupa. Sempre gostei de montar roupa, criar situações que envolviam cores, sabe? Uhum. Que envolvia expressão, sempre. Então, tinha aniversário meu, aí eu queria desenhar o convite para as pessoas. E eu tenho um fato também na minha vida, assim, que eu acho que foi muito determinante, que eu perdi a minha mãe biológica aos 5 para 6 anos de idade. E eu acompanhei um pouco, assim, a doença dela e tal. E eu acho que a arte foi para mim um grande refúgio, porque eu manifestava aquilo tudo desenhando. Fui acolhido mesmo, assim, esse meu temperamento artístico. Acho que os adultos em volta perceberam que aquilo me fazia bem, que era uma forma de expressão. Então eu acho que com a perda da minha mãe biológica e um pouco depois meu pai se casou de novo, eu fui criado por uma outra mãe, que eu tenho até hoje, eu acho que as pessoas perceberam e potencializaram aquilo. Uhum. Então acho que o humor também vem muito daí, sabe? A minha relação com o humor, porque era uma maneira também de me proteger. Eu não queria ficar como órfão, coitado do órfão nos lugares. Então eu também criei uma personalidade extravagante para não ficar por baixo, sabe? Sim. Nas situações. Pessoas sensíveis em volta que perceberam e potencializaram e enfim, as coisas foram se encaminhando muito naturalmente também. Sim. Esse acolhimento familiar, assim, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu vejo como é importante. Muito, muito, muito importante.
Uma dúvida que eu fiquei naquela cena que você falou de 3, 4 anos vendo aquela peça acontecendo, qual era o sentimento? Era raiva, era frustração, era, tipo, impaciência, o que que era? Era uma certa impaciência com um pouco de frustração, uma incompletude. Enquanto eu via as pessoas felizes, acabou, aplaudiu, ê, não sei o quê. Eu lembro de uma sensação de, ai, acabou, sabe? E um E desejo de subir, e um desejo de invadir ali atrás. E saber o que acontecia ali atrás. você diria que o auge dessa inquietude era o quê? Era numa cena, era no aplauso, era quando você via ali o começo, qual era o momento? Eu acho que era durante, porque eu tenho é muito mais uma memória de sensação. Uhum. Eu tenho uma coisa meio verde na minha cabeça, então eu acho que devia ter alguma floresta nessa peça. E eu lembro que era um teatro cheio, eu lembro que era uma sessão que não era à noite, né, era peça infantil, então devia ser à tarde. E isso, uma frustração enorme de ter que ir embora no final, e não E participar de nada daquilo. porque assim, eu imagino que uma sensação dessa, principalmente quando se fala da arte, né, é uma coisa que você sente essa incompletude, você busca algo e você sacia, né, quase como um ciclo. E você diria que essa É. sua completude ela foi saciada uma vez que você entrou nos palcos? Ou você ainda lida com essa sensação no seu dia a dia e você, por exemplo, utiliza isso como motor ou estímulo para os seus projetos? Como é que funciona isso? Eu acho que eu estou sempre buscando alguma coisa. Sim, e isso é muito importante, assim, a sensação de eu não gosto, por exemplo, quando as pessoas dizem: "Ah, chegou lá". Eu não cheguei lá em lugar nenhum. Com todo respeito a tudo que eu já fiz e participei, e dos projetos que foram concluídos, em alguns momentos eu me sinto muito essa criança ainda naquele teatro. E hoje percebo que é muito importante que eu me sinta assim. Isso é o que me motiva, né, é o que me coloca num desejo, num anseio de criação que daí vem coisas incríveis. E é sempre meio sofrido, é sempre frustrante, é sempre uma frustração, uma dor, "Ai, eu tô incomodado, não sei o que, eu tô parado", e aí a coisa acontece e vai. Agora, tem um outro lado também que eu acho importante falar, que na minha trajetória, eu vivi muito plenamente cada momento dela. Então, quando eu fiz o teatro amador, eu era muito completo fazendo aquele trabalho com aquelas pessoas tão jovens, aprendendo o valor do compromisso, o valor do grupo, da pontualidade, da disciplina, né, do estudo e tal. Quando esse ciclo fechou, foi muito importante eu ter ido para a escola de teatro, me formar profissionalmente e ter encontros que mudaram a minha vida, e que alguns deles fazem parte até hoje do que eu faço. Depois teve um momento de ir para o mercado, ou pelo menos tentar entrar no mercado e ficar ali no teatro amador, vivendo, trabalhando muito, mas com muito pouco retorno, com muito pouco público, muita pouca grana, situações bem difíceis, mas vivendo intensamente as experiências em todos os tipos de teatro, porque eu botava a cara em tudo que eu podia fazer. E aí, nessa etapa que foi a última, e eu me sinto muito começando uma nova etapa agora, mas essa etapa que foi dos meus 30 até os 40, foi o momento em que eu consegui dar alcance para o meu trabalho, Uhum. no audiovisual. Meu trabalho ficou conhecido por muita gente, alcança muita gente. E isso trouxe muitas experiências novas, sabe? Muitas possibilidades novas, muito amadurecimento. E eu estou dizendo isso porque cada ciclo desses eu acho que ele foi completo, sabe? Eu não tenho uma Uhum. sensação de que deixei alguma coisa para trás. Mas eu quero mais ciclos, entendeu? Eu quero mais desafios e novidades e momentos diferentes. Agora eu fiz 40, eu acho que tem muita coisa desafiadora por vir nessa etapa da meia-idade. Essa pergunta da vocação, que eu costumo fazer bastante, você poderia ter dito que era você no palco, atuando, tudo, mas é engraçado que é como se a sua vocação fosse a insatisfação, né? E o seu preenchimento. É muito engraçado que é quase como se fosse, arquetipicamente falando, essa coisa meio Sísifo,
de insatisfação e preenchimento, que se for parar para pensar, que é o que gera um perfil versátil e camaleônico como você, sacou? Que tá sempre se dedicando a algum projeto e virando ele e não se contentando com aquilo e buscando coisas novas. Então, muito interessante ouvir que a tua vocação é a insatisfação faz parte da tua vocação, né? E esse preenchimento. Muito, muitíssimo. Demais, muito, muito mesmo. Um dos últimos projetos que eu fiz, ele aconteceu na pandemia. Enfim, como todas as pessoas do mundo, eu começou a pandemia, a gente ficou naquele desespero, vai passar rápido, a gente viu que não passou. Eu comecei a virar um ser vagante pela casa, eu comecei a não me reconhecer, sabe, porque e agora, né, acabou, não cadê a minha vida? Cadê minha rotina de ir para o set, de trabalhar, de ensaiar, de viajar? E aí, entrei numa deprê mesmo, de não ter lugar, virei cozinheiro, lavando compra, aquelas coisas, né. E aí eu fui chamado para um projeto da Armazém Companhia de Teatro, que é uma companhia que eu amo e faz parte da minha formação, para um projeto de Shakespeare, que a gente estudaria Shakespeare, os personagens de Shakespeare, e criaria um projeto online, como foi naquela época que começaram a aparecer os espetáculos online, mas uns duelos entre personagens de diferentes espetáculos de Shakespeare. E fizemos e foi sensacional manter esse grupo de estudo, acho que trouxe muita sanidade, inclusive. Uhum. Mas dali, estou falando disso porque dali eu peguei o Macbeth, que era um espetáculo de Shakespeare que eu já amava, tinha a maior vontade de fazer, e não tinha coragem. E aí eu pensei assim: "Ah, cara, quer saber? O mundo tá acabando mesmo. Vou fazer agora, porque senão eu não vou fazer nunca mais". E aí inventamos uma peça-filme, assim, eu criei aqui uma peça-filme, uma peça que o Shakespeare escreveu durante uma pandemia, e conseguimos executá-la pela Lei Aldir Blanc, uma Ah, que lei muito bacana. batalhada, né, de auxílio à classe artística que foi abandonada pelo governo. Mas eu lembro tanto nesse processo com o Armazém e depois com o Macbeth, veio de muita dor e depressão, sabe? Dor e desespero, de tipo, o mundo tá acabando. E o Macbeth, então, ela tem um caráter muito sombrio, Sim. porque ela foi também no momento em que estava todo mundo de quarentena em casa. E eu achei isso muito simbólico, achei que conversava muito com o nosso tempo. E foi o gancho que eu achei para realizar. E fizemos, filmamos no Teatro Poeira, com uma equipe muito legal. Foi lindo fazer, foi linda a estreia. E aí ganhamos prêmio com o espetáculo, que é uma coisa que a gente nem não calculou, não imaginou, mas depois de tudo pronto, né, que tá tudo bonito, tudo lá realizado, bem feito, bem editado, bem ensaiado, nem parece que teve tanta dor, sabe, quando não tinha nada. Nem parece que era tanto sofrimento, mas sempre tem o sofrimento da criação, ali, da fagulha da criação. E isso não tem jeito, tem que passar por isso, senão não nasce. Você diria que a obra, essa do Macbeth, por exemplo, se ela conseguiu dar vazão ao seu sofrimento e fechou esse ciclo, ou você ainda se conecta com esse sofrimento? Olha, essa experiência da pandemia e de toda a negligência, né, a irresponsabilidade e o luto, né, eu perdi gente muito próxima, como muita gente perdeu, né. Uhum. Eu acho que isso é muito irreversível, né. É uma marca e um momento que, enfim, não volta. Inclusive, a gente filmou o Macbeth lá no Teatro Poeira, no auge ali daquela segunda onda da Delta, números horrorosos e todo mundo doente, e muita gente internada, todo mundo conhecia alguém que estava entubado. Sim. E então a gente fez com muito medo também. Eu lembro que era um prazer de passar o dia no teatro, a equipe toda testada, e claro, não sei o quê. Mas eu lembro que a gente ainda sabia muito pouco, então eu lembro de um dia que eu, por acaso, encostei a mão no chão e botei a mão no rosto. E eu não dormi de noite, porque eu fiquei: "Meu Deus, aquela hora eu passei a mão no chão e não sei o quê, e todo mundo pisou e eu tô exposto e eu tenho que tomar cuidado". Não tinha nada, não tinha informação, não tinha vacina, estava todo mundo entubado,
E a peça, isso inclusive a gente coloca lá nesse Macbeth que a gente faz, ela tem uma fama de a peça maldita do Shakespeare, né, que tem várias histórias de pessoas, elencos, diretores que montaram nos últimos 400 anos e acontecia alguma tragédia com essas equipes. Então ainda tinha isso, que eu ainda ficava pensando: "Meu Deus, virei estatística". Realizamos, depois teve muita morte, depois que a gente estreou, muita morte, muita revolta, até começar a vacinação demorou mais alguns meses, e aí esse ano o espetáculo ganhou um prêmio agora da PTR, acho que uma das instituições diretamente envolvidas na batalha pela Lei Aldir Blanc. Então é um prêmio que tem um valor muito especial, porque vem justamente dessas pessoas que garantiram para nossa classe Sim. um auxílio ali, alguma coisa num momento tão horroroso e trabalho, né? Então, tem uma satisfação, claro. Eu acho que teria sido muito pior se eu não tivesse realizado o Macbeth nesse momento. Eu vou lembrar disso para sempre. Agora, por outro lado, tem transformações profundas aí nesse período, desse luto, e que eu me percebo agora, depois da retomada e tal, que as coisas voltaram com tudo, percebo muito diferente. Percebo quase que outro artista, sabe? Com outra disposição para as coisas. É, porque pelas experiências que você trouxe aqui, eu acho que evoluindo um pouco mais na sua vocação, dessa coisa da insatisfação e do preenchimento, eu acho que no final das contas é a vocação da transformação do luto em arte, né? Que é uma coisa que aconteceu na tua forja e que você Aham, precisou se conectar novamente com isso nesse momento tão difícil, né? Que eu acho que todo mundo, durante a pandemia, precisou ir ali para o seu porto seguro, na sim. sua estratégia de sobrevivência, que foi a que a gente utilizou ao longo da nossa vida, né? Sem dúvida, estudar teatro com os meus colegas no teatro foi realmente voltar para um lugar seguro. Foi botar minha cabeça numa coisa que é o meu universo. Isso com Sim. certeza me protegeu e a gente se protegeu muito fazendo isso. Uhum. Agora, por outro lado, tem isso. Eu acho também que foi uma experiência tão traumática. Em determinado momento da pandemia, eu tinha certeza absoluta que eu, quando acabasse, ninguém ia lembrar quem eu era. Eu não me via de novo viajando para fazer um espetáculo, sabe? Ou num set Uhum. de filmagem. Eu achava que isso nunca mais ia acontecer, mas eu acho que meu luto matou isso também. E aí, quando eu vi que voltou e que as coisas começaram a voltar, me renovou, assim, me deu um sentimento de renovação, de alegria mesmo, de prazer de estar ali trabalhando no dia a dia da profissão, agendando coisas e viagens, e também um sentimento de urgência, de eu não aceito mais nenhum sofrimento além do sofrimento criativo, sabe? Eu não Sim. aceito mais trabalhar infeliz, trabalhar em coisas que eu não acredito, não aceito mais sair da minha casa para me enfiar num lugar sem propósito. E aí ficou quase que mais fácil decidir para onde eu vou. E tem funcionado muito, assim, eu tenho conseguido fazer boas escolhas de movimentos que têm me deixado muito feliz. Eu tenho trabalhado e tenho tido encontros muito cheios de vida, porque eu acho que era o que a gente estava precisando. Parece que foi uma provação da sua fé, né? Eu acho que a sua fé se voltou para a arte. Sim. Olha que curioso. O primeiro projeto que eu fiz, assim que eu tomei a segunda dose, né, e que os projetos começaram a voltar, foi um filme. Aí eu emendei esse filme, todo filmado em Ouro Preto. Então tinha uma viagem, eu falo muito de viagem porque eu adoro viajar trabalhando. Mas tinha esse filme, aí logo em seguida eu fiz uma turnê em Portugal, do espetáculo Portátil, que é um espetáculo do Porta dos Fundos, que a gente já Uhum. faz há algum tempo. E aí eu voltei para o Brasil, em janeiro eu comecei um outro filme, O Meu Nome é Gal. E aí, por algum motivo, eu botei na minha cabeça que eu não queria mais fazer teatro, que eu não tinha mais tempo para fazer teatro, que a vida estava muito rápida e que o tempo estava passando e que depois de tudo que tinha acontecido eu não tinha mais tempo para ficar meses numa sala de ensaio e depois ficar meses fazendo uma temporada e tal e tal e tal e tal.
E aí, logo depois veio o convite para voltar com o espetáculo O Método, que eu estou fazendo agora, inclusive. E com as condições, assim, muito favoráveis. Tudo certo, sabe? Quase teatro à moda antiga. Senti o Uhum. teatro garantido, uma hospedagem legal, passagem, uma coisa dos sonhos. Eu falei assim, cara, não posso desperdiçar isso. Imagina, não tem como eu não fazer isso. E aí, de fato, reensaiamos o espetáculo, estreamos, estamos fazendo agora, e eu descobri que eu não era que eu não queria mais fazer teatro. Eu não queria mais sofrimento, eu não queria mais trabalhar, como eu falei, sem propósito, Sim, ou associando a ideia, porque existe uma glamorização também do sacrifício, de que quanto mais sacrifício, quanto mais privação, mais valor artístico uma coisa tem. E essa é uma ideia que eu abandonei completamente. Isso não me serve para nada. Eu quero trabalhar, quero sair de casa para ser feliz, com tudo certo, com tudo legal, com as coisas podendo acontecer do jeito que elas devem acontecer. E aí eu acho que isso também é uma resolução pós-apocalíptica, sabe? É uma sim. resolução, é um entendimento pós-apocalíptico, de quem sobreviveu mesmo. Tipo, tô vivo, beleza, mas agora eu quero viver bem, porque para viver mal não rola. Prefiro ficar em casa quieto. Consciência de uma pós-overdose de sofrimento. Exatamente. E tem sido muito legal. Tem sido uma retomada maravilhosa e sinto isso no público também. Esse mesmo sentimento que eu reconheço em mim, eu vejo nas pessoas. Não só no teatro, mas nas salas de cinema, nos museus. Os museus estão lotados, as exposições estão Sim, é. lotadas. Está acontecendo, assim, as pessoas estão voltando para os lugares para terem essas experiências felizes, experiência de preenchimento, de alegria, de tô vivo, tô experimentando a vida. Eu acho que a arte, ela é isso, é a melhor forma de experimentar a vida. Muitos dos sobreviventes estão com essa urgência, não abrem mão disso nesse momento. Eu tô sentindo que você tem uma visão de arte como troca e como preenchimento. Acho que por isso que o teatro é um lugar onde você se encontrou, que eu acho que ele oferece isso. É interessante ver que o teatro não tá te deixando ir embora dele, né? Ele tá te chamando de É, volta, né? ele tá me chamando de volta. Uma coisa, assim, quando eu era criança, eu experimentei muita coisa. Eu gostava de desenhar, eu gostava de cantar, eu gostava de carnaval, eu gostava de colar coisa, colar jornal, eu criava umas coisas. Eu lembro que meu avô fazia aquela cola de farinha de trigo, Uhum, e eu ficava inventando umas formas e colando. E ao mesmo tempo eu era uma criança também muito da rua, eu brincava muito de pique, de correr. Apesar de tudo, eu tive uma infância que foi muito divertida. Mas estou falando isso porque em algum momento, quando estava pintando a coisa do teatro e tal, eu lembro que alguém me falou assim: por que você não faz teatro? Porque teatro é uma coisa que você pode fazer tudo isso num lugar só. É uma arte que você pode fazer tudo isso. É uma arte tridimensional. eu acho que espreme o suco do ser humano todo, né? É, exatamente. Porque eu penso em teatro, eu acho que a última coisa que eu penso é em mim, em cima do palco, falando meu texto. Minhas lembranças de teatro, o meu registro de teatro é carregando móvel, é rolando no chão suando, prendendo cortina, costurando meu figurino, jogando purpurina nas coisas. Sim. É sala bagunçada, sala de criação. Então, é isso. Assim, quem falou isso para mim um dia estava coberto de razão, porque ali eu faço exatamente tudo que eu fazia, mesmo antes de começar a fazer teatro. A experiência é muito completa, né? A experiência teatral. Você vira marceneiro, você vira de tudo um pouco, você começa a entender de tudo um pouco, porque tem que ser assim. Amo fazer cinema, amo fazer TV, amo filmar para a internet, eu amo tudo isso. Mas eu nunca deixei de fazer teatro. Mesmo Uhum. depois que eu comecei a fazer isso, eu fui acumulando coisa, na verdade, porque eu não consigo deixar de fazer, mesmo quando eu não quero. Tá aí essa última experiência aí Sim. para provar isso, né?
Qual que foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra, de qualquer tipo, livro, música, filme? Cara, deixa eu ver. Eu lembro de alguns momentos que eu vou falar aqui, não necessariamente cronologicamente, Ah, beleza. mas assim, eu lembro que quando eu vi A Máquina, com direção do João Falcão, que foi quando eu estava na escola de teatro, e foi o espetáculo que lançou ou apresentou aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro, Lázaro Ramos, Wagner Uhum. Moura, Vladimir Brista. Eu não tinha nada parecido com aquilo, assim, eu não nem tinha noção que teatro poderia ser daquele jeito. E foi transformador, mudou minha vida, mudou meu desejo de ator. Eu passei a querer ser um ator igual aqueles caras, sabe, fazer o que aquelas pessoas faziam. E você vê, né, como é importante descentralizar, né, a cultura. Porque era isso, eram os caras ali da Bahia, Pernambuco, trazendo uma linguagem completamente diferente do que se fazia aqui, do que já era muito previsível, e quebraram todos os paradigmas e se consagraram, né? E, enfim, todos hoje são referências, são pessoas super importantes, são vozes, mas eu lembro que era muito forte esse espetáculo, assim, era muito impressionante. Ah, eu lembro de quando eu vi Central do Brasil também, que eu era adolescente, e me emociona muito aquele filme, até hoje. Tá passando, eu paro pra ver, é uma choradeira, é um negócio, porque eu não sei se a gente já se acostumou com esse filme, né? Porque ele é tão do imaginário de qualquer pessoa, mas eu lembro que foi um impacto, assim, uma coisa tão forte pra mim, tão forte, que eu também ficou muito claro na minha cabeça que eu queria contar histórias daquele tipo. E que entra no Brasil também, né? Literalmente, assim, eles saem daqui, da central do Brasil, e vão lá no fundo, né? Qual foi o seu momento mais emblemático de plenitude criativa, onde você sentiu que o que existia dentro de você estava sendo transformado em expressão artística? Eu acho que foi quando eu entendi que a nossa companhia lá do Buraco, da Lacraia, quando eu entendi que aquilo era muito importante para as pessoas. Porque nós começamos em 2012 uma ocupação lá nesse lugar, né, Buraco da Lacraia, no Uhum. centro da Lapa. Era, a princípio, muito mais por um desejo nosso e uma insatisfação nossa de, pô, a gente não tem lugar nessa cidade, os teatros são todos caros, os editais não contemplam a gente, não sei o quê, mas quando a gente está junto, a gente consegue mobilizar as pessoas. E, enfim, é muito feliz, é sempre muito legal. E aí chegamos lá, nesse lugar, que tinha um palquinho de karaokê, criamos um espetáculo musical, político, cheio de humor, e estreamos meio com uma sensação de que a gente estava fazendo uma coisa mais pra gente do que para as pessoas. Só que aí, desde o primeiro dia, aquilo ali tocou as pessoas de uma maneira, não só com humor, mas também com uma emoção, uma experiência muito completa, num cabarézão, né? Que aquilo ali é um cabaré. E que a gente foi fazendo, e as pessoas foram voltando, e aí quando a gente viu, a gente já tinha um segundo espetáculo de repertório dentro daquele lugar, e aí começou a virar referência para um monte de gente. Pessoas que eram referências para a gente estavam na plateia, se alimentando, se retroalimentando daquilo, e formadores de opinião, e pessoas que não tinham nenhuma relação com arte, que estavam ali. E aí aquilo ganhou um significado na cidade, naquele momento, naqueles momentos políticos, assim, que começou a me causar um sentimento de, primeiro, muito orgulho e satisfação, um senso de missão, assim, também, de estar cumprindo uma missão importante fazendo aquilo, e um lugar em que meu DNA artístico estava completamente exposto. Um pouco depois da gente começar a fazer essa ocupação lá da Lapa, foi que eu comecei a fazer muita TV e fazer cinema. E aí eu tinha muito medo de me perder do que eu sou e do que eu curto e do que eu acredito.
em projetos que não dizem muita coisa, mas que tem a grana e a gente precisa da grana, e aí trabalhar por trabalhar e tal. E o buraco nunca deixou que isso acontecesse. Sempre me botou um pé no chão, assim, sobre que artista eu sou e sempre me apresentou muito bem também. Às vezes, uma participação no filme, que as pessoas estavam me conhecendo ali no início, alguém já tinha ido no buraco e fala: "Não, você tem que ver esses caras no buraco". A pessoa ia lá e me conhecia de verdade. Ou mesmo dos vídeos do Porta dos Fundos, que estava começando nessa época, e também era isso, era ali um ator, humorista que estava ali com aquela galera e menos conhecido que os outros, inclusive, mas sempre tinha alguém que falava: "Não, você tem que ver esse cara no buraco, com essa galera que faz o buraco e tal". Então aquilo ali me trouxe muita credibilidade também, assim, me colocou num lugar artístico muito importante. E não me deixou eu me perder, me deslumbrar ou tornar o meu trabalho medíocre, sabe. Então é isso, acho que plenitude eu sinto muito desses momentos, da lembrança desses momentos ali. Muita gente também responde essa pergunta relacionado a um sentimento que ela estava sentindo e quando aquele sentimento se materializou. Só que essa tua resposta é muito bacana porque ela fala, conectando um pouco com aquela tua primeira resposta lá da vocação, que é como se quando você tivesse conseguindo provocar essa sensação de preenchimento nos outros. Então não é uma coisa sobre o teu materializar do sentimento. Quando você fala em propósito, eu enxergo muito isso, o projeto em que você tiver com a possibilidade de provocar esse preenchimento que você sabe tão bem, afinal ele faz parte do seu ciclo. E é muito engraçado porque parece que você forjou o que é o seu núcleo, a sua essência ali, que é como se você conseguisse se conectar sempre com aquilo ali para não se perder. Eu não tinha elaborado na minha cabeça que eu queria fazer uma ocupação na Lapa, uma experiência de liberdade para as pessoas, nada disso, a gente queria produzir uma coisa e que fosse coerente com a gente. E aí, junto com o público, a gente foi entendendo que aquilo tinha um valor na cidade para as pessoas, né. E do próprio público a gente alimentava essa experiência, e a gente foi criando espetáculos para esse repertório. E tem uma outra coisa que também eu acho que é muito importante para mim, é não me tornar um artista hermético, um artista que fala e faz coisas que poucas pessoas vão sacar, pessoas que são especiais e não sei o quê. É uma coisa que não me interessa. Eu gosto de ser um artista popular. Eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em sentir que tem muita gente ali conectada e que eu estou me comunicando com todo mundo. Isso gera muita confusão, porque existe um preconceito, né, com a arte que ela é popular. Existe na cabeça das pessoas uma ideia de que é uma coisa que tem menos valor, né, e é uma ideia muito elitista, muito snob, né, de que a verdadeira arte ela é para poucas pessoas, para pessoas escolhidas. Só que você vai ver quem são essas pessoas escolhidas, são pessoas privilegiadas há muito tempo. Por isso mesmo, eu gosto muito de estar envolvido com coisas que trazem muito diálogo e comunicação. Não à toa, 8 anos atrás, eu recebi um chamado lá do Multishow para fazer um programa na época, que era um personagem protagonista até, e aí eu falei: "Olha, eu não sei se eu quero fazer um programa novo, mas se vocês quiserem criar um personagem para eu entrar no Vai Que Cola, eu vou amar". E eles fizeram isso, criaram um personagem para mim e eu tô há 8 anos no programa. E é um programa que tem uma capacidade de tocar as pessoas, que é uma coisa impressionante, sabe. E Sim, que acabou virando um fenômeno meio geracional, como foi o Sai de Baixo, sabe, sim, como foi totalmente. o TV Pirata. Claro que cada um com a sua temperatura Uhum. e com suas características, mas o Vai Cola é um programa que, sei lá, eu vou desfilar no sambódromo, não tem uma pessoa que não fale comigo do Vai Cola. Ou então você pega uma matéria de segundo caderno de capa do Caetano Veloso, ele falando lá a última matéria, a última entrevista dele.
que ele coloca todo dia no Multishow para ver TVZ e o Vai Que Cola, que é uma coisa que ele adora. E Muito Maria bom. Bethânia que me encontra e fala: "Eu sou louca pelo Vai Que Cola". Então, e Muito bom. encosta em todo mundo, sabe. Muita gente não assume, mas vê, assim, porque é um fenômeno, entendeu. Então e isso traz uma certeza, assim, dessa busca que eu tenho do diálogo com todas as pessoas e a comunicação plena, que eu acho que me enriquece tanto quanto o Macbeth, do Shakespeare, Sim. sabe. Eu acho que essas 2 coisas, elas têm a mesma profundidade e o mesmo poder, eu acho. Qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que podia ter feito você seguir outro caminho? Olha, eu lembro que eu tinha um amigo na escola e ele tinha uma situação muito difícil na casa dele, porque os pais eram muito ignorantes e ele tinha um desejo grande de ser ator também, mas os pais não deixavam, aquelas coisas. E aí um dia, numa ocasião, eu estava na casa dele, porque eu ia pegar uma carona pra gente, o pai dele ia levar a gente para algum lugar, e eu estava lá esperando e o pai dele veio, eu devia ter, sei lá, estava ali fazendo o meu teatro amador, devia ter uns 14, 15 anos. E o pai dele chegou para mim e falou assim: "Cara", se sentiu autorizado, né, a fazer uma coisa que ele fazia com o filho dele. Mas mandou um: "Cara, esse negócio de teatro, larga isso não é pra você não. Isso é coisa pra menina gostosa, assim, sabe. Agora pra você, onde é que isso vai dar?". E assim, tem um monte de coisa aí, né, nessa fala, né, mas, primeiro uma grande irresponsabilidade, uma grande covardia, porque eu estava ali na casa dele, Sim, vulnerável, né, e um adulto falando com um adolescente, uma ideia de promiscuidade também, né, garota gostosa, por que só sim. garota gostosa? Porque ela vai dar para você? É isso? E eu acho que isso foi uma coisa que me bateu muito, assim, porque quando a gente é muito novo, a gente está mais vulnerável, a gente pode acreditar, né. Numa dessa você fala assim: é verdade, eu acho que eu tô perdendo tempo aqui". E aí abandona, joga tudo pra cima, né, e então lembro desse momento, muito nitidamente, sabe, de quase considerar isso, mas ainda bem que não, ainda bem que não. E qual foi a coisa, pelo contrário, mais importante que você já ouviu de alguém que te ajudou no momento de questionamento? Eu fiz um espetáculo chamado Gisberta, em 2017, Uhum. e era um espetáculo meio documental, assim. Eu peguei um caso real de uma história de uma mulher trans brasileira que foi assassinada em Portugal. Esse foi um caso muito conhecido, ficou muito conhecido lá em Portugal, mas era muito desconhecido aqui. E aí a Maria Bethânia gravou uma música de um compositor português chamado Pedro Brunhosa, que conta a história da Gisberta. E é uma música super bonita, uma poesia maravilhosa. E a leitura da Bethânia, obviamente, é uma coisa absurda, assim. Mas eu não conhecia, eu via sempre a música e não sabia que era essa história. E aí, um dia, por acaso, eu descobri que era isso. Fui ver se alguém estava criando alguma coisa para contar essa história, ninguém estava, eu fui lá e fiz. E eu não fazia ela. Era realmente um espetáculo documental, assim. Criei uns personagens fictícios que meio que como se tivessem conhecido ela, e eles contavam, e outros personagens reais também que, enfim. E era bem forte essa peça, assim, mobilizou muita gente. Mas fato é que antes desse espetáculo estrear, houve um tumulto e uma fake news na época, né? Esse nome nem era tão popular assim, e eu interpretava ela, que eu me caracterizava como a Gisberta e fazia ela e toda a trajetória dela. Isso não era verdade. E isso criou, na época, um debate político enorme, uma confusão, e virou uma coisa quase que de torcida organizada, porque tinha gente que era contra o espetáculo, tinha gente que era a favor, mas a maioria não tinha assistido. Uma loucura, e teve protesto na porta do teatro e uma situação em Belo Horizonte que eu tive que sair por trás com segurança, olha isso. E aí um dia estava rolando isso aqui no Rio, a gente tinha 2 apresentações no Teatro Rival, e aí um dia eu recebi
uma mensagem de voz da Maria Bethânia falando: "Ô Bianco, então, eu tô acompanhando o que tá acontecendo e eu queria te dizer que eu tô aqui com você e que quero te dar coragem, força, pra você entrar no palco e arrebentar. Bravíssima sua coragem." Aí eu pensei assim: "Ai, gente, quer saber? Se a Maria Bethânia tá comigo, tá do meu lado, me mandando áudio, imagina se eu vou baixar a cabeça, eu vou fazer essa peça, porque ela tem que ser feita e teatro que não causa discussão, que não movimenta, também não é teatro." E aí fui, fiz e foi lindo, e tenho memórias maravilhosas desse momento, assim. Incrível, pô. Se é pra ter time, que seja time Bethânia, né? Poxa, não, imagina. Eu não posso estar do lado errado se eu tô no time da Bethânia. Que conselho você daria para você quando você estivesse começando, não em termos de carreira, mas em termos da sua busca expressiva? Ou seja, o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o seu material interno? Eu diria para mim que existe uma falsa ideia de que você vai ser visto e o seu trabalho vai ser visto e você vai ser acessado se você investir mais em lobby do que em trabalho. E eu sempre vi muita gente investindo muito no lobby, né, nos contatos, nas redes, nas festas e nas presenças. E Rio de Janeiro tem muito, né, muita área VIP para todo Sim. lado. Não que eu não goste, eu adoro tudo isso, sou super festeiro. Mas, assim, o que me traz trabalho é trabalho. Eu tenho muito nitidamente essa impressão, assim, que na hora do vamos ver, na hora de escalar, na hora de chamar para a idealização de alguma coisa, as pessoas que são os donos dos projetos, né, os donos do dinheiro, eles chamam as pessoas que trabalham. Eles chamam as pessoas que, normalmente, na hora do fervo, estão bem cansadas, assim, e às vezes não conseguem ir. Então, eu falo isso porque durante muito tempo eu me questionei, assim: "Ai, será que eu não devia ser mais sociável? Não devia ser uma pessoa mais presente, fazer um lobby e não sei o quê e bá-bá-bá." Mas eu realmente eu não curto muito isso. Como eu falei, eu adoro festa, adoro show, adoro badalar, não sei o quê. Mas nesses momentos eu gosto de estar completamente relaxado, sabe? Eu vejo gente articulando muita coisa por fora e articulando e não sei o quê, mas que não vamos ver. Cadê? O que você está fazendo? O que você fez? O que você fez na pandemia? O que você fez antes? Então eu diria isso para mim, que assim, que eu teria essa dúvida, a dúvida vai aparecer, mas trabalhe. Trabalhe, trabalhe, você tem a oportunidade de trabalhar, de se movimentar e não duvide do poder do trabalho, porque é o que traz trabalho, é trabalho. É um ótimo conselho mesmo, porque eu acho que esse lobby, hoje em dia, até quando pessoas fazem reflexões sobre quanto que elas têm que estar em redes sociais, eu compartilho muito essa tua visão também, e é que você pode até conseguir trabalhos, mas os trabalhos mais legais vêm para quem está trabalhando, né? Para quem está É, mostrando algo. isso com certeza. Eu acho que é o que melhor me apresenta, na verdade. Eu acho que os meus personagens, eles falam muito bem. Eles são bem, às vezes, melhores do que eu. Eu fui aprendendo até eu nem digo que não, sabe? Eu fui aprendendo a falar, conversar, dar entrevista e me colocar como Luiz Lobianco também. Mas é isso, assim, quando eu quero que alguém me conheça, eu pego uma cena legal e mostro, entendeu? Num projeto maneiro. Aí eu acho que eu tenho mais chances, normalmente. Você falou que você teve que ir aprendendo a ser Luiz Lobianco. Essa persona de entrevista, você também encarou ao longo da sua vida como a construção de um personagem? Eu achava muito difícil, porque eu também me cobrava muito, assim, ser uma pessoa que chega, fala e acontece e não sei o quê. Então aí eu criava também um personagem que não é um personagem, e acabava que eu não fazia nenhuma coisa nem outra. Não era nem eu e eu nem falava coisas incríveis, sabe? Eu ficava só esquisito.
Acho que é o mesmo Luiz que se preocupava com o lobby. Exatamente, pode ser isso. Porque eu não sei fazer isso. E aí, eu acho que eu fui relaxando, fui ficando mais relax. Com isso, eu fui desmistificando, na verdade, esse ambiente. E fui entendendo que é um papo, e se o papo também não tá legal, não preciso também fazer render muito. E acho que também tem uma maturidade. É isso, eu tenho 40 hoje, então alguma coisa da vida eu sei, eu posso falar, mas também é muito importante colocar que eu sei bem menos coisas do que eu já soube um dia, porque quando você é jovem também você tem um monte de certeza, né? Eu tinha 20 anos, eu tinha um monte de frases de efeito, certezas, não sei o quê, e que agora tem certeza de nada, sabe? A Total. única certeza que eu tenho é que eu quero ser feliz, isso é o mais certo de tudo. O resto eu não sei de nada, não sei de absolutamente nada. E essa idade é muito legal. Uma amiga minha, atriz, a Malu Vale, me deu parabéns esse ano, eu faço aniversário em janeiro. Ela falou: "Pô, 40, hein? 40 é a adolescência da maturidade". E Muito bom. e é exatamente isso, assim, você tá muito jovem ainda, né, você tá na metade da vida, então alguma coisa você aprendeu ou desaprendeu, ou desconstruiu, e eu sinto isso muito nitidamente. A gente fala muito aqui no podcast das obras que mais marcam a gente. Obras que às vezes tocam tão profundamente que podem mudar o rumo da nossa evolução artística, ampliando a nossa visão sobre o que é possível fazer, comunicar e sentir através da arte. Ao longo da vida, a gente vai construindo carapaças para se proteger, para ser amado ou aceito, e chega na vida adulta sem entender direito quem a gente é. Mas a arte e essas obras marcantes conseguem penetrar nessas camadas. Por isso que eu gosto de perguntar qual é o filme que a pessoa mais chorou na vida, porque a resposta pode trazer pistas muito importantes para acessar nossa riqueza e nossa potência criativa. Quando eu perguntei para o Luiz qual era o filme que ele mais chorou, a resposta fez muito sentido e me mostrou uma peça que estava faltando para compreender melhor a sua versatilidade. Quando eu era bem novo, eu lembro que eu fiquei enlouquecido, eu pegava na locadora, com A Cor Púrpura. Caraca, filmaço mesmo. É um filmaço, eu lembro que era aquela fita dupla, eram poucos filmes na locadora que tinham 2, né, fitas, né. E eu sempre gostei de filme grande. E eu lembro que era roxa a fita, assim. Sim. Enfim, os detalhes. Mas eu lembro que tinha aquela cena da separação das irmãs. E aquela cena me destruía. Acabava comigo. Acabava. Eu chorava muito vendo aquilo. Eu não Mas quando sei, elas eram pequenas ou depois que elas. eu acho que quando elas eram pequenas. Porque aí depois elas se reencontram, né? Sim, passam a vida inteira lá, Passam a separadas, vida né? inteira, exatamente. E, eu não sei, é porque eu acho que eu tinha muito medo, assim, de me perder das minhas. Eu tenho 2 irmãs. E aí, como a gente perdeu nossa mãe, né, eu tinha muito medo da gente se separar. Então, acho que acabava que me tocava nesse lugar. Mas, além disso, o filme, né? O Sim, filme, o assunto, as atuações. E o fato da Whoopi Goldberg ser uma comediante, que eu acho que o comediante ele traz uma no drama, né, ele traz uma sim. camada de humanidade que acho que Caraca. poucos atores acessam, né. E Sim, que acabei de lembrar doido de um outro isso. filme que é foda e que eu acho que é um filme que tem muito a ver com A Cor Púrpura, que é Precious, que tem aquela atriz comediante, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas que faz a mãe da protagonista, que é uma atriz comediante também, e que faz um trabalho impressionante, assim, de uma composição, assim, de uma mulher dura, uma mulher. Nossa, que é um filmaço também. Esse é um baita filme. E você já chegou perto desse lugar profissionalmente? O próprio Carlinhos e Carlão, que é um filme, é uma comédia, mas ele é um filme que fala de homofobia, né? E Sim, aí ele começa do jeito que as pessoas olham para um gay na sociedade. Ele começa muito colorido, muito alegórico, muito superficial e não sei o que. E aí tem uma situação no meio do filme
e que as coisas vão ficando meio reais, assim, elas vão ficando meio do jeito que elas são. E aí vai deixando de ser engraçado, sabe? Sim. Vai deixando de ser engraçado e os personagens vão saindo do superficial, eles vão se aprofundando. E o final, ele é super bonito, assim, sabe? É um final de redenção, tem uma cena muito emocionante. E é um filme de comédia, mas que vai para esse lugar e é super bonito. É super bonito Sim. quando acontece. Eu viajei aqui que você como se você tivesse reconhecido uma qualidade de sofrimento que só quem vem do humor consegue. Isso com certeza. Isso eu acho que só artistas, não necessariamente humoristas, né? Porque eu, para te falar a verdade, eu nem me considero exatamente um humorista, mas eu tenho muita consciência de que eu trabalho com humor e gosto e sei trabalhar com humor. Mas tem atores, por exemplo, Marília Pêra era uma atriz que fazia humor magistralmente. A própria Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, e que eram atrizes, a Marília, mas as duas Fernandas são atrizes que acessam camadas muito profundas do ser humano, mas que o humor eles colocam uma qualidade de humanidade ali muito surpreendente, sabe? Arlete Salles. Engraçado que você está falando, porque imagina que a gente está falando de línguas, né? Por exemplo, quando a gente fala de música, você tem um baterista que é de samba, tá? E você chama ele Uhum. para tocar rock, ele vai trazer Hum, aquele sotaque do samba, porque é a língua mãe dele. sim, Então eu acho que a Fernanda, ela sabe fazer tudo, porque ela é versátil, ela é poliglota. O que eu tô isso. falando aqui é quase como se tivesse esse sotaque da língua mãe. Eu não sei se você se identifica como o teu sotaque da sua língua mãe sendo do humor. Eu acho que acabou sendo, porque o humor foi o espaço que mais me acolheu. Não te deixou sair, né? Que nem o teatro. Exatamente. Eu fazia de tudo, mas os espaços mais abertos e mais generosos que eu podia mostrar meu trabalho eram no humor. Eram os amigos, humoristas e não sei o que estavam em cartaz em algum lugar, falavam, vem fazer sua cena aqui, não sei o que, vamos fazer um projeto, não sei o que. Depois o Porta dos Fundos, que chegou para mim e me convidou, e ali, né, o trabalho ganhou alcance. Então eu Sim. realmente não posso negar e sou muito grato, mas eu acho também que quando me apresentam como humorista, cria-se uma expectativa de que eu sou uma pessoa que Aham. chega num lugar e abre uma mala e puxa um coelho da cartola, que eu não sou, sabe? Sim, E totalmente. cria uma frustração também em quem está esperando isso de mim e em mim. E também, assim, a gente vive num país, num mundo que rotula muitas pessoas, entendeu? E eu acho que minha missão na vida é fugir de rótulo, entendeu? Então eu tenho muito receio, que não é de forma alguma desprezo, não é nada disso, mas um receio mesmo, assim, de tipo, que promessa é essa que estão fazendo sobre mim? Que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, sabe? É, porque eu acho que você É, não é só humorista, né? eu acho que o humor é muito importante. Eu não abro mão de contar as coisas com humor, porque o humor é muita coisa, né? O humor é para rir, óbvio, mas o humor é para envolver, o humor é técnica, é empatia, é poesia também. O humor é muita coisa. E eu estou muito interessado em investigar todos esses humores, entendeu? Isso com certeza. E na minha vida pessoal também. Não me interessa gente que não tem humor, sabe? Gente que não tem humor é gente burra. Com certeza eu tô no universo do humor. Me interessa muito. Mas eu acho que eu implico um pouco mais com a ideia de piada, sabe? Sim, é bem De diferente, né? punchline, entendeu? Eu Sim. não trabalho para isso. Não quero ficar chegando num orgasmo cessa o tempo todo. Eu quero, Sim. eu quero envolver as pessoas, sabe? É, mas aí é a diferença entre pornô e erótico, né? É isso. É um bom paralelo, assim, para pra fazer as pessoas entenderem. Nessa conversa com o Luiz Lobianco, ele contou como o existir dele é artístico, os seus interesses, as suas aptidões e os seus anseios expressivos. Mas é no teatro onde ele consegue espremer todo o suco da sua alma, se envolvendo em todas as partes do processo.
E o teatro também faz parte da sua ética de trabalho, de entender que ele faz parte de um todo dentro da coletividade e que o papel do artista é se disponibilizar por inteiro. Vimos também como a arte faz parte do ciclo de preenchimento das suas frustrações e inquietações. Por isso, a sua trajetória é tão rica e sempre buscando algo mais. Com o Luiz, eu aprendi que se dedicar ao trabalho dá sempre mais retorno do que investir no networking ou no fervo, e que querer agradar ou impressionar os outros na construção do seu próprio personagem é um tiro que pode sair pela culatra. Agora, eu não sei vocês, mas eu fiquei com muita vontade de ver o Luiz atuando num drama, bem drama mesmo, não uma comédia com profundidade como ele já fez, para poder enxergar esse artista tão completo e profundo. Um artista que, pelo seu carisma, foi rapidamente adotado pelo humor, mas que com certeza pode fazer o que ele quiser, que vai conseguir ajudar outras pessoas a deixarem a arte preenchê-las. E quanto mais pessoas puderem passar por isso, melhor. Você pode ver o Luiz Lobianco em seu habitat natural nos palcos com a peça O Método Grown Home. Você acabou de ouvir Emoção Criativa. A edição e mixagem é feita pelo Vitor Marques e a trilha que você está escutando foi composta especialmente para esse podcast pelo Lucas Vasconcelos, o nosso convidado do primeiro episódio. Você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas. Eu sou Pedro Garcia de Moura, muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima.